Mário, o que é que nós estamos a fazer aqui? Bem, há pelo menos duas grandes razões para nós fazermos este tempo juntos. Eu gostava de ver a primeira razão, que está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 20, versículo 20, diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Também o apóstolo Paulo, mais à frente neste mesmo texto, ele diz, portanto, no versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Também em Efésios capítulo 4, falando às mesmas pessoas, o apóstolo Paulo ensina a razão pela qual existem pastores numa igreja. Ele diz aqui no capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu entendo que nós, além daquilo que já fazemos ao fim de semana e também os discipulados que já fazemos durante a semana, que nós devemos continuar a levar o nosso povo a meditar sobre aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado. E vamos focar-nos essencialmente naquilo que pregamos ao domingo. Como é uma pregação, depois temos os discipulados com outros temas, muitas vezes não vemos a igreja meditar, pensar sobre aquilo que foi pregado. Tirando uma ou outras pessoas que às vezes fazem perguntas a nível pessoal, não vemos essa meditação. E nós queremos que as pessoas pensem, que cheguem profundo sobre aquilo que é pregado ao domingo, que levem a sério, que entendam que Deus está a falar com elas. Então nós queremos durante a semana ir mostrando várias questões que são feitas e também respostas que elas podem obter por meio dessas questões. Então, segundo o tema que nós vamos tratar no domingo, queremos que as pessoas nos façam perguntas. Por exemplo, no próximo domingo o pastor Tiago vai falar sobre como ter e ser homem bíblico, e queremos que as pessoas perguntem logo a seguir como é que eu posso saber isto, como é que eu posso saber aquilo. Perguntas bem específicas para que na terça-feira pela manhã façamos estes vídeos e possamos ir respondendo às perguntas que as pessoas têm a fazer. Mas essencialmente queremos que as pessoas meditem, pensem mais sobre o tema. E esta semana vamos falar sobre a contribuição, perguntas que possam ter surgido daquilo que falamos no domingo, daquilo que foi pregado neste domingo e também no outro anteriormente. Muito bom, muito bom. Então vamos passar já à primeira pergunta. Muito bem. Então vamos passar à primeira pergunta. Então tu pregaste nos últimos domingos acerca da contribuição no estudo de 2 aos Coríntios, e enquanto estavas a pregar uma primeira pergunta surgiu. Quais seriam os princípios a considerar quando discutimos sobre contribuição da igreja local? Quais seriam os princípios mais importantes a considerar? Para não entrar naquilo que ainda vamos falar, porque ainda estamos somente no versículo 5 do capítulo 8. Mas nós vimos, por exemplo, no domingo passado, não este último, mas anterior, nós vimos que a contribuição ela deve ser pensada, este seria talvez um primeiro princípio, no seu destino, ou as áreas onde eu devo contribuir. Então, nós pensamos, por exemplo, na família, né, é ensinado pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 5, de que aqueles que não apoiam a sua própria família, não contribuem para a sua própria família, não cuidam dos seus, são piores do que um descrente. Bem, então eu devo contribuir para a minha família. Eu devo também contribuir, nós vimos isso para pastores e missionários. 1 Timóteo capítulo 5 ensina como a igreja deve cuidar daqueles que se afadigam na palavra. Também nós vemos as igrejas, por exemplo, a igreja de Antioquia, a encomendar o apóstolo Paulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo os havia chamado. E essa expressão significa apoiar financeiramente. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, agradece a cooperação que eles têm tido no Evangelho. E nós vemos então que esta é uma área onde a igreja deve estar focada, deve contribuir. E além disso, também, naquilo que é o contexto de que estamos a estudar, 2 Coríntios 8 e 9, a assistência aos santos, ou seja, santos que se encontrem em pobreza, numa situação de necessidade,
a igreja tem que cuidar dessas pessoas, deve olhar por essas pessoas, deve contribuir para essas pessoas. Então eu diria, um dos princípios é aonde eu vou enviar, contribuir com aquilo que Deus me tem dado. Além disso, também eu acho que é a forma. A igreja tem que perceber que existe uma forma de o fazer. E nós já vimos alguns princípios este domingo. Não é? Também vimos no anterior, gerais, que nós vimos ao longo das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Mas olhando também para 2 Coríntios 8, aquilo que já vimos deve ser como algo que eu recebi anteriormente, que é a graça de Deus. E essa graça agora motiva-me a ser generoso, a contribuir. Deve ser sem ostentação. Eu não devo dar a pensar que vou ser recompensado pelos homens ou que vou ter uma reputação, uma imagem diante dos outros. Exatamente. Eu devo dar voluntariamente, não deve ser uma obrigação, um mandamento que colocam em cima de mim para que eu faça. Deve ser proporcional, deve ser independentemente da minha circunstância, como no caso dos macedónios, um exemplo incrível. Então nós vemos esses princípios ou essas formas ou maneiras de dar também, que eu devo ter em conta também quando vou fazê-lo com alegria, porque Deus ama aquilo que dá com alegria. Ok. Então, por exemplo, se a igreja estiver numa assembleia e se a igreja estiver a tomar alguma decisão sobre dar ou contribuir, esses deviam ser os princípios a considerar. Sim, naquele momento. Os princípios que são dados em 2 Coríntios 8, mesmo que estejam num contexto de ajudar pobres, eles são abrangentes, são princípios que devem entrar na minha contribuição para a minha família, na minha contribuição para pastores e missionários. É a forma como eu devo contribuir em todas as áreas. Ok. Muito bem. E agora que falas nessa questão de, ou seja, a atitude, e desenvolveste bem a questão da atitude da igreja em contribuir, nós pensamos acerca de pessoas pobres, não é? E pessoas com necessidade. Como é que deve ser, ou seja, como é que deve ser este contributo da igreja para os pobres? Ou seja, a sociedade tem uma visão acerca de pessoas pobres, não é? Mas parece que a igreja tem que ter uma visão, ou tem que ter um alvo mais específico para com os pobres. Não sei se estás a entender a minha pergunta. Um dos alvos da contribuição é o apoio aos pobres, não é? Mas como é que deve ser a definição da igreja desta pobreza? Quais são os pobres que a igreja deve servir ou deve ajudar? A Bíblia é muito clara. Desde o início, quando Deus chamou o Israel à sua existência e Deus colocou sobre eles uma lei que eles deviam cumprir, essa lei contemplava esta ajuda aos pobres que viviam entre eles, mesmo que fossem estrangeiros. Assim, contemplava um empréstimo sem juros, contemplava as viúvas, os órfãos. Então, Israel devia estar atento àqueles que viviam em necessidade dentro da sua nação, do seu território. Além disso, quando nós chegamos à era da igreja, nós vemos que este princípio está ainda dentro da comunidade da fé. Ou seja, vemos um cuidado que a igreja sempre tem pelos seus, pelos crentes. Na igreja de Jerusalém há crentes que vendem propriedades e terras, casas, para poder suprir a necessidade dos crentes em Jerusalém. Quando isso já não era possível, assim, nós vemos eles a pedirem esta ajuda a igrejas fora do território de Israel, e o apóstolo Paulo é aquele que assume este projeto, e ele vai levantando ajudas nas igrejas da Galácia, igrejas da Macedónia, igrejas da Acaia, para que possam contribuir a ajudar estes irmãos que estão agora em necessidade ali. Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós devemos praticar o bem, especialmente com os da família da fé. Então o nosso foco principal, a nossa prioridade, deve ser ajudar aqueles que estão em necessidade dentro do nosso contexto, no contexto cristão, os crentes. Se há alguém no nosso meio, da nossa igreja, ou alguém de uma igreja irmã que está a passar por uma necessidade, porque, sei lá, veio uma tragédia à sua vida ou outra situação, nós devemos apoiar essas pessoas usando este modelo, este formato que o apóstolo Paulo ensina aqui
desde a igreja da Macedónia, das igrejas da Macedónia. Eu diria que devíamos fazer isso, mas não significa que estamos fechados a ajudar pobres fora do contexto da igreja. Devemos praticar o bem. Então, quando vemos um vizinho em necessidade, quando vemos que aconteceu uma coisa na nossa comunidade e é preciso ajudar, temos agora este contexto da pandemia, onde certamente há necessidade, as pessoas estão a passar fome. Nós vemos pelas notícias como as pessoas estão a ir ao banco alimentar, à procura de alimentos. Então há, obviamente, uma necessidade a ser suprida nesta altura, e acho que a igreja deve ajudar, mas não é a sua prioridade. A sua prioridade é, neste contexto da pandemia, se há alguém no nosso meio que está nessa situação e precisa da nossa ajuda. Ok. Então, o que tu estás a dizer é que o que está na lista de prioridades da igreja, se a igreja tiver de tomar uma decisão, temos alguém com necessidade aqui no Miratejo, que não pertence, não confessa a fé cristã, não confessa o Senhor Jesus como Salvador, mas que pertence à nossa comunidade aqui no Miratejo e que está com muitas dificuldades. Temos essa família e temos uma família da igreja também com necessidades. Então, o que está na lista de prioridade da igreja seria a família da igreja. Mas isto não significa que não faríamos também uma ajuda para essa pessoa da comunidade. Ok. Mas esta ajuda é só, por exemplo, mesmo que seja pessoas de fora, é uma ajuda que só pode ser dada a nível pessoal das pessoas da igreja, ou estamos a falar de uma ajuda que pode ser feita? Sim, pode ser feita a nível da parte da congregação. A nível da instituição. Okay. A igreja dar o seu próprio fundo, ou pode ser também a nível pessoal. Mesmo que a igreja faça, pode ser que famílias queiram, além disso, contribuir com mais alguma coisa. E podem fazê-lo, não está restringido. A igreja pode fazê-lo. E o que tu estavas a dizer é que não se vê muitos exemplos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, de ajuda da igreja. Não vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, não vemos Deus a pedir a Israel que ajude os Moabitas na sua pobreza, ou os Amonitas na sua pobreza, ou os Amalequitas na sua pobreza. Não vemos isso a acontecer, mas sim aqueles que estão dentro do pacto, aqueles que estão dentro da família da fé em Israel. Assim, então vemos essa preocupação, mesmo que sejam estrangeiros, mas que estão lá dentro do contexto do pacto que Deus tem com eles. E depois vemos essa mesma realidade no Novo Testamento, não é? Esta preocupação pelos pobres da igreja, também aqueles que são santos, também. Mas não significa que eles não ajudavam alguém fora, mas não vemos isso realmente como prioridade para a igreja ali. Sempre é a congregação que está na lista, em primeiro lugar, na lista de prioridades. Falando nesta questão da pobreza, como é que sabemos que alguém é realmente pobre? Então, existe um padrão bíblico para a pobreza, porque as pessoas às vezes têm uma perspectiva de pobreza, não é? Que é transmitida às vezes pela sociedade, mas pode não ser transmitida ou seja, que não é transmitida pelas Escrituras. Por isso, existe algum padrão? As Escrituras falam do que é realmente pobreza? Ou é algo que a Igreja ou a sociedade tem que avaliar? Nós temos que avaliar cada situação. Sim. Pelos padrões da sociedade, digo assim. Em primeiro lugar, a Bíblia dá várias razões para existir pobreza. Também, eu gostava de mencionar algumas, eu tenho aqui anotado algumas delas. Por exemplo, uma das razões, eu diria a razão geral para haver pobreza é o pecado. Sim, okay. Desde que aconteceu o Gênesis capítulo 3, o mundo está sujeito a esse tipo de situações. Não é? Há momentos em que nós vamos, obviamente, passar por alguma pobreza. Todas as famílias podem estar nessa situação. Vivemos num mundo perigoso, onde isso pode chegar a acontecer nas nossas vidas. Mas tirando essa questão, vamos dizer assim, ou essa realidade geral, nós temos, por exemplo, a pobreza por causa de uma retribuição divina. Alguma coisa que eu fiz de errado, algum pecado que eu estou a cometer e Deus, para punir-me, disciplinar-me, ou até alguma nação, Deus traz pobreza. Também isso vemos, por exemplo, temos alguns textos como Deuteronômio 28, quando Deus diz a Israel que Ele trará a pobreza por causa da desobediência deles. Ou Provérbios 22, 16 fala sobre isso, Isaías 3, 1, Amós 4, 6, 5, 11. Então Deus está a trazer pobreza já dentro mesmo do povo de Israel ou outras nações,
por causa... Como um pecados. elemento de disciplina, como uma vara sobre eles. Exatamente. Agora, nem sempre é essa a razão, tá bem? E é preciso deixar isto claro, porque existem movimentos dentro do movimento evangélico Pois é isso que eu te ia perguntar. que podem usar este argumento para todo o tipo de pobreza, e não é a realidade. Mas também nós vemos pobreza por causa de uma realidade pessoal, ou seja, eu sou preguiçoso, ou ocioso, ou eu sou libertino, ou eu tenho uma vida com falta de disciplina, ou eu coloco-me em dívidas. Então, nesse tipo de situações, eu sou responsável da minha própria pobreza. Há alguns textos que mostram essa realidade. Provérbios 6 fala sobre isso, Provérbios 13, Provérbios 21, Mateus 18 fala sobre a questão das dívidas. Então nós vemos estes textos para mostrar que existe uma responsabilidade humana, muitas vezes, para a pobreza. Mas também existe não é uma responsabilidade, mas uma realidade externa que faz com que venha a pobreza. Catástrofes naturais, a opressão, muitas vezes de um governo, uma fome que pode chegar nos nossos dias, assim, que podem trazer a pobreza para as nossas vidas. Tá bem? Então estas podiam ser razões, tá bem? Que nós vemos, por exemplo, na história das Escrituras a acontecer nas nações. Depois, na outra questão que tu apresentaste, quem é que seria realmente pobre? Exatamente. Nos nossos dias? Exato. Eu diria aquelas pessoas que não têm como suprir para as necessidades essenciais, básicas. Quais seriam, por exemplo? Comida, vestimenta, habitação, não é? Água, coisas que eu diria que as pessoas precisam mesmo. Sem isso elas não conseguem viver. Exato. Porque eu pergunto isto porque até pode parecer uma pergunta assim um pouco tola. Quais são essas necessidades básicas? Porque pode haver até entre as pessoas uma visão de que ter um telemóvel ou não ter um telemóvel é uma necessidade básica. Hoje nós estamos a discutir, obviamente uma discussão tola, se a internet é uma necessidade básica. Por exemplo. Não é? Se o telemóvel é uma necessidade básica, se um computador é uma necessidade básica, é óbvio que não. As necessidades básicas que a Bíblia apresenta continuam a ser as mesmas dos nossos dias. E não é porque estamos numa era tecnológica e moderna e por aí adiante que eu diga que estas coisas são necessidades básicas. Nós podemos viver sem um telemóvel, nós podemos viver sem a internet, nós podemos viver sem estas coisas que hoje contemplam os nossos dias, mas o que eu não posso viver sem é sem comida, sem bebida. Teto, comida e roupa. Exatamente, se eu tenho uma família, não é? Ou seja, eu preciso destas coisas também. Deus promete que vai cuidar de nós em relação a isso, mas muitas vezes a forma como Ele vai fazer contempla a contribuição de uma igreja, contempla a contribuição de alguma família para com a minha família. E então estas são as necessidades, ou vamos dizer assim, as características de alguém que é pobre. Também. Agora, alguém que não tem para o telemóvel, que não tem para ter a nós, ou a internet em casa, ou... isso não é realmente. Então podíamos dizer que até a Bíblia até tem um padrão para isso, sobre Sim. o que é ser realmente pobre. Exatamente. Okay. Não, eu acho interessante quando o Senhor Jesus está a confrontar a ansiedade das multidões que estão a ouvir esta pregação dele no Sermão do Monte. Nós vemos que ele traz para cima da mesa as necessidades básicas. Muito bom. Comida e vestimenta. Exato. Assim, ele não está a falar de luxos que as pessoas poderiam ter na sua época, mas está a falar daquilo que era elementar, aquilo que era básico. E a prometer-lhes que Deus vai cuidar deles, vai trazer essas coisas para a vida deles. Até nisso eles tinham que demonstrar fé, até nessas Exatamente. necessidades básicas. Exatamente. Ok. Sim, isto é importante porque não queremos deixar esta questão da pobreza também à descrição, ou seja, não devem ser os homens ou as pessoas ou uma sociedade que tem que definir o que é pobreza, mas a autoridade da palavra de Deus é que tem que reconhecer isso. Mais uma vez, a Bíblia é suficiente para tudo. Exatamente. Falando nesta questão da pobreza, e tu falaste também na tua pregação sobre a necessidade e usaste muito, se bem me lembro, usaste a palavra pobreza, usaste a palavra necessidade. E eu pergunto, necessidade e pobreza é o mesmo? Não é? Há alguma diferença? Eu diria que a única, até onde eu consigo ver,
A única diferença ou distinção entre as duas é que eu acho que a necessidade é uma situação pontual. Todos nós tivemos algum momento de necessidade, algum momento precisávamos de alguma coisa, mas não que estávamos pobres, numa pobreza. Mas naquele momento eu não tinha isto e eu precisava disto para alguma coisa. E outra coisa seria a pobreza. Pobreza já estamos a falar de um estado, de uma situação de vida, não é? E muitas vezes a Bíblia contempla pessoas que estão nesse estado, nessa situação e que precisam de ajuda. Normalmente a ajuda para pessoas que estão num estado de pobreza é uma ajuda a longo prazo, talvez, ou eu diria médio, longo prazo. Para quem tem uma necessidade é uma situação pontual. Alguém pode suprir para aquela situação e pronto, já está, a pessoa segue em frente, consegue continuar também. Então eu faria esta distinção entre necessidade e pobreza. Então, por exemplo, naquilo que estamos a pregar, de 2 Coríntios 8, acredito que aquela era uma situação pontual. Porque até ali, até chegar a Atos capítulo 11, parece que a Igreja de Jerusalém conseguia suprir-se a ela mesma. Não havia necessidade interna, mas ela tinha meios, recursos para suprir as necessidades uns dos outros. Mas quando já chegamos a essa altura, talvez já começamos a ver mesmo pobreza. Um estado em que as pessoas já estão a viver. Não é? Então o apóstolo Paulo tem este projeto de longo prazo, de ir levantando recursos nas igrejas para suprir a pobreza daquela igreja. Então nós vemos dois momentos em que há uma necessidades e elas são supridas, e depois já há um estado em que a igreja se encontra. Então a igreja de Macedónia seria uma igreja, digamos, pobre. Sim. Pobre. E mesmo assim, ela tem a atitude de ajudar. Sim, isso é uma das coisas impressionantes da passagem, é que independentemente dessa situação, eles estão a ajudar uma igreja pobre. Exato. Eles podiam ter a desculpa, nós somos pobres, não temos como, mas isso parece não ter sido uma razão para não contribuir. Eu acho que isto levanta a questão que se calhar nós enfrentamos na igreja, especialmente com pessoas que têm uma maior necessidade. E a questão é esta: pode alguém dentro da igreja, por maior necessidade que esteja a passar, ou pobreza, dizer eu não posso contribuir? Ela tem bases bíblicas para isso? Sim. Já aconteceu na nossa igreja alguém dizer: se tu não tens, não dês. Já aconteceu, desde o púlpito. É óbvio, eu não concordo. Quando olho para as Escrituras, eu vejo o oposto. E aliás, eu diria que esta é a passagem suprema de alguém que, não tendo, contribuiu. Assim, provavelmente nós podemos dizer que aquilo que eles deram podia não ter um grande impacto a longo prazo na vida dos irmãos em Jerusalém, mas eles deram. O importante é que eles deram, e isso foi agradável a Deus. Deus se agrada, Hebreus fala sobre isto, Deus se agrada de tais sacrifícios. Então nós vemos que, apesar da nossa situação, nós podemos fazer. Também a Bíblia não está a dizer-nos não façam porque não têm, mas façam apesar de. E eu acho que nós temos de seguir essa forma, esse princípio na nossa contribuição. Até porque tu falaste na pregação, e foi nesta última, do domingo passado, tu falaste que mesmo esta contribuição pressupõe um certo nível de sacrifício. Sim. Por exemplo, o versículo 2 diz que eles tinham muita prova de tribulação e que eles estavam numa profunda pobreza. Ambas expressões indicam que nós podemos considerar os irmãos da Macedónia mendigos. Eles provavelmente tinham um teto para viver, mas eles tinham, talvez faziam uma refeição por dia, ou 2 refeições por dia. Não, parece indicar isso, essas expressões usadas, porque são expressões, por exemplo, usadas para leprosos, quando o Senhor Jesus encontrava leprosos, ou pessoas a mendigar nos Evangelhos. Então nós estamos a falar basicamente da mesma coisa, não é? Então nós temos uma comunidade de fé ali bastante carenciada, mas apesar disso eles contribuíram, e eles fizeram-no suplicando ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo
parece que nem queria que eles fizessem alguma coisa, porque talvez entendesse a situação deles precária, mas eles suplicaram de fazê-lo. Então nós vemos aqui um princípio interessante que é, apesar da minha situação, eu devo contribuir. É óbvio que há outras coisas que estão aqui em causa, que é a fé de que Deus vai suprir, de que Deus vai abençoá-los, Exato. de que quem semeia muito irá colher muito. Então temos estes princípios que vêm adjacentes a este pensamento, a esta forma de estar dos irmãos da Macedónia. A tua outra questão era sobre nesta mesma... Sim, eu tinha-te perguntado sobre a necessidade, a diferença entre necessidade e pobreza, mas tu estavas a falar agora uma coisa que fizeste-me pensar noutra pergunta. Sim. E tu mencionaste o apóstolo Paulo como alguém que provavelmente ele sentia a dor desta igreja, ele sentia as necessidades, ele conhecia esta igreja pessoalmente, e parece que ele teve uma atitude muito diferente destes pastores destas igrejas carismáticas que falam, neocarismáticas, que falam muito acerca do dinheiro e que parece que quase que forçam as pessoas a dar, independentemente de qualquer situação. Qual é a diferença entre, digamos, uma igreja bíblica, não é, que vê a contribuição desta forma, e essas igrejas? No que diz respeito às pessoas pobres contribuírem, ter a oportunidade de contribuir? Pronto, eu diria, em primeiro lugar, a própria comunidade da igreja, ela tem que ser consciente, tem que saber para onde é que esse dinheiro está a ir. Muitas vezes o controle do dinheiro está nas mãos do presbitério, dos pastores, ou líderes, anciãos dessas igrejas. Eu não diria que isso é errado, porque a Bíblia mostra que isso é possível, mas sem prestação de contas. E isso é errado. A Bíblia mostra o contrário, que tem que haver uma prestação de contas. As pessoas têm que saber o que é que está a acontecer, para onde é que está a ir este dinheiro. E muitas vezes estes movimentos, eles não estão necessariamente a fazer algo para com os pobres. Eles não estão a contribuir para ajudar pessoas numa situação difícil. Então está em primeiro lugar isso. O apóstolo Paulo não está a angariar este dinheiro para ele ou para os missionários. O propósito para isto é os pobres, os santos em Jerusalém, as suas necessidades. Então nós devemos saber para onde é que está a ir o dinheiro. E depois também a perspectiva que eles têm sobre a pobreza, a perspectiva que eles têm sobre o dinheiro. Muitas vezes nós estamos a falar agora do dinheiro na nossa igreja porque estamos a pregar 2 Coríntios e chegamos ao capítulo 8, mas até chegarmos ao capítulo 8 ninguém, acho eu, pode dizer que o pastor Mário ou o pastor Jairo, o pastor Tiago ensinámos sobre o dinheiro, porque não vinha na passagem, não estava no texto. Exato. Então a pregação expositiva faz com que sejamos fiéis àquilo que deve ser ensinado e não aquilo que nós queremos que seja ensinado pessoalmente. Então muitas vezes nestas igrejas o tema é só dinheiro, contribuição, dízimos e por aí adiante, e não se prega mais nada, não se ensina mais nada. Porque este acaba por ser, nós temos de tocar nesse assunto, né? E acaba por ser sempre um assunto quente, a contribuição, especialmente para alguém que é crente e vai para o seu local de trabalho e os colegas sabem que ele é crente e perguntam, então tu também dás dinheiro lá para, sim. lá para a tua igreja. Como é que uma pessoa, um crente da nossa igreja local, que é enfrentado com essa questão, e é uma questão que incomoda, não é? Como é que ele deve responder biblicamente e de forma sábia e de forma espiritual? Como é que ele poderia responder essa questão, Sim, a Bíblia esse ataque ao colega? Claro, obviamente a resposta que vai ser dada é difícil ser dada em 1 minuto, mas ele pode mencionar estas 3 áreas que a Bíblia ensina. Ela obviamente só pode ensinar a nível das Escrituras, ou seja, as Escrituras ensinam isso. A pessoa pode não aceitar, porque ela não acredita na palavra de Deus, mas nós, como acreditamos, como ela ensina que estas são as áreas onde eu devo contribuir, então eu vou dizer, olha, a Bíblia ensina que eu tenho que contribuir para a minha família, a Bíblia ensina que eu tenho que contribuir para que pastores e missionários possam fazer a obra do ministério, e a Bíblia ensina que eu devo contribuir para situações de necessidade de algum irmão que surja. Então, posso dizer assim de uma forma geral estas coisas. Depois ele pode perguntar, então, mas essa parte dos pastores, que é normalmente a parte mais focada, como é que é? Bem, a Bíblia ensina, em 1 Coríntios 9, que assim como um soldado vai trabalhar vai
para a guerra e tal, e ele recebe por causa disso. Assim também aquele que está neste trabalho, neste ministério, deve servir. E o apóstolo Paulo usa várias imagens ou várias ilustrações para mostrar que, assim como acontece nesta realidade, também deve acontecer nesta realidade. Porque é que alguém que vai trabalhar no secular recebe e a pessoa que trabalha no espiritual não deve receber? Qual seria a distinção? Por que razão não deve Existe fazer a mesma isso? dignidade para receber este salário. Claro, por isso é que ele diz: o obreiro é digno do seu salário. Não é assim? Então nós percebemos, por trazer coisas espirituais, por estarmos a dedicar o nosso tempo a estas coisas espirituais e porque também temos uma família para sustentar, para cuidar, a Igreja deve contribuir para as nossas vidas. E a Bíblia dá o padrão de como deve ser feito. Aqueles que se afadigam na palavra, não deve ser a qualquer um. Há mesmo também no Novo Testamento o caso de anciãos que têm que trabalhar, têm que ir e ter trabalho lá fora, porque provavelmente não estão tão dedicados ao ensino da palavra, porque existe tempo, energia. Assim, então nós vemos esses padrões nas Escrituras. Mas seriam estas as razões. Mas nós vamos ensinar isso quando for o caso. Quando eu preguei 1 Coríntios 9, ensinei sobre isso. Um dia, quando chegarmos a 1 Timóteo capítulo 5, vou ensinar sobre isso. Mas até lá, se não for o texto, não haverá necessidade de o fazer. Como pastores, nós acreditamos que simplesmente se ensinarmos a palavra de Deus, Deus vai cuidar do resto. Não é uma coisa que temos de estar sempre a fazer ênfase, como se fosse um medo ou queremos angariar riquezas. Exatamente. Isso mostraria o nosso coração. Sim. O nosso coração está voltado para isso. E acaba também por ser, se calhar, o calcanhar daquilo de muitos ministérios, esta ganância que depois surge, este medo de não ter o suficiente. Exatamente. Okay. Queria te perguntar acerca da nossa igreja, falando desta questão da pobreza e da necessidade e a diferença que tu fizeste aí, quando olhamos para a nossa igreja local, a nossa, não é? O que é que poderíamos dizer acerca do status social da nossa igreja? Nós podíamos considerar a nossa igreja como sendo uma igreja rica ou uma igreja pobre? Sim. Estamos a falar em termos financeiros, não é? Exatamente. Porque ela é rica, espiritualmente ela é rica, eu acho. Quando, por exemplo, eu leio 1 Coríntios 1 e o apóstolo Paulo elogia esta igreja, que não é uma boa igreja, de terem todos os dons. Eu olho para a nossa igreja e eu vejo que Deus nos tem abençoado com todas essas riquezas também. Não posso dizer que temos todos os dons, mas eu diria que temos muitos. E que a igreja tem, pela graça de Deus, recursos para poder servi-lo grandemente. Mas falando mais em riquezas materiais, eu diria que a nossa igreja é uma igreja que não é pobre. Não acho que seja uma igreja pobre, embora tenha famílias que estejam, vamos dizer assim, numa situação um pouco mais precária. Têm só aquilo que é necessário para o elementar, o básico. Mas eu também não acho que a nossa igreja tenha pessoas ricas. Nós não temos ninguém, eu diria, que esteja a receber mais de 5.000 euros por mês. Então nós temos alguns casos de irmãos que recebem bem, talvez acima da média. A nossa igreja podia andar numa média, talvez eu diria, de 1.000 euros por pessoa, se os dois trabalham. Se não for o caso, talvez só o marido é que ganhará isso. Mas eu diria, anda nesse salário médio, vamos dizer assim. Isso faz com que talvez a nossa igreja seja classe média baixa. Estaria aí. Mas mesmo nessa realidade, quando falamos em termos de contribuição, a nossa igreja, quando eu ouço de outras igrejas, Exato. a nossa igreja, eu diria, respira saúde. Exato. É um reflexo da sua saúde espiritual, eu diria. Se ela estivesse numa situação como a igreja de Macedónia, Sim. ou seja, nós não estaríamos naquela categoria que Paulo disse, que nós profunda necessidade. Nós estamos em perseguição. Exato. Mesmo neste contexto de pandemia, a maior parte das pessoas mantiveram, eu diria, talvez 1 ou 2 casos mantiveram trabalho. Todos estão a trabalhar, com exceção dessas 2 pessoas. E eu diria, não estamos a passar por uma profunda pobreza.
Todas as pessoas da nossa família, da nossa igreja, podem dizer claramente que têm comida na mesa, e têm roupa para vestir, e têm dinheiro para pagar água e luz na sua casa, e têm habitação. Que seria uma exceção com estas pessoas. Todos comemos 3 vezes por dia, penso eu, ou mais. Eu diria, nunca podemos classificar-nos como pobres. Eu às vezes tenho falado isto com algumas pessoas da nossa igreja, talvez as com quem eu estou mais envolvido a nível de discipulado, que se elas fizessem, por exemplo, uma viagem à Guiné-Bissau, como eu fiz no ano passado, elas voltariam a Portugal e elas nunca mais teriam a coragem de dizer Sou pobre. que são pobres. Yeah. Normalmente a nossa ideia é: eu sou pobre em comparação com o Cristiano Ronaldo. Pois. Não é? Pois. Mas se elas fossem a estas realidades, elas saberiam que elas são ricas. Ok. Também estamos a falar de famílias que comem uma vez por dia, estamos a falar que tomam banho uma vez por semana, estamos a falar que têm 2 ou 3 peças de roupa. Isso é pobre. Exato. Então o que tu estás a dizer que é mesmo no contexto da nossa igreja, não falando da igreja portuguesa, mas no contexto da nossa igreja, nós ainda temos a capacidade de contribuir muito mais. Sim. E quando estamos a falar de contribuir, não estamos aqui a dizer contribuir para a remuneração de outros, não, contribuir para servir mais. Sim, podemos fazer muito o mais, reino de Deus. porque Deus nos tem abençoado imenso. Sim. Mas há uma pergunta que eu te queria fazer. Depois das 2 pregações que tu fizeste, qual era a exortação que tu querias deixar à Igreja Batista do Miratejo, no que diz respeito à contribuição? Pronto, de uma forma específica, por causa do seu contexto, é estar atento às necessidades. Ok. E especialmente há uma parte no texto que vai falar sobre, não é para que uns tenham e os outros tenham falta, mas para que haja igualdade. E eu acho que é um princípio muito interessante. Porque nós estamos a falar de comunismo, nem socialismo, nada disso, Pois. mas estamos a falar de quando, por exemplo, eu tenho 2 e tu tens 0. E eu realmente não preciso das 2, é luxo que eu tenho. E eu vejo essa necessidade e acho que podíamos ter uma igualdade. Acho que podíamos estar a viver de forma igual. E passo para ti uma das minhas coisas. Também, então eu acho que deve ser assim. Então basicamente devemos preocupar-nos com os outros e tentar viver da forma mais modesta possível, mesmo que sejamos pessoas com muito poder. A ideia da pobreza dos macedónios é daqueles que querem proporcionar isso para os irmãos em Jerusalém. Ok. Então eu diria que nós devemos estar atentos a tal ponto de que quando eu vejo que está a faltar alguma coisa naquela família, a nossa família vai ajudar a suprir. Ok. Muito bem, obrigado, Mário.